Como é que foi? Deu bom, cara. Felizmente, os dois tenistas que jogaram hoje ganharam. O terceiro teve um jogo, o segundo, o atleta, o Matheus Machado, teve um jogo bem duro, muito bom, mas deu certo, ganhou no Super. Que bom. Então, isso significa que eles estão evoluindo. O principal objetivo é a evolução nessa idade, né? 12 anos, né? Sem Que dúvida nenhuma. legal. Com- Então, sem milongas, vamos começar então, né? Vamos começar aí. Posso falar um pouquinho da sua biografia aqui? Aí você pode colocar qualquer informação, é bem rapidinha, tá, Diogo? Diogo Stoll, treinador brasileiro, Perfeito. gestor esportivo, foi jogador profissional, competiu em torneios internacionais e alcançou o ranking ATP de top 750. Após iniciar a carreira nas quadras, passou a se dedicar na formação de atletas e treinadores, né? Agora vejo que você está bem envolvido na Heart Academy com treinadores, com atletas infantos juvenis, né? Tornando-se uma das referências no desenvolvimento de jovens tenistas aqui no Brasil. É um dos fundadores da Heart Academy, onde trabalha com a metodologia de treinamento, formação competitiva e planejamento da carreira do atleta. E vamos falar, hoje é o tema da nossa Masterclass, né? E também participa de cursos, palestras e projetos voltados ao crescimento do tênis e à capacitação de treinadores neste país. Bem-vindo, é uma honra. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aí, de importante, aí, de legal, de Legal. curiosidade para os pais Acho que, aqui? na verdade, a primeira coisa é tirar, porque eu fui um tenista bem mais ou menos, viu, Regis? Eu não fui tenista profissional, eu joguei os torneios infantos juvenis e CBT, Federação Paulista, esse tipo de coisa. E aí o que Ah, aconteceu de curioso na minha vida, assim, é que com meu pai quando eu tinha 13 anos, meu pai faleceu. E isso foi muito difícil para a nossa família, e com 16 anos eu comecei a dar aulas de tênis. Então, a verdade é que o fato de ter começado a dar aula de tênis muito cedo me colocou no propósito também muito cedo, e eu sempre me dediquei muito a estudar o tênis. Então, quando eu tinha 26 anos, eu já era coordenador do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, na escola de formação do Pinheiros. Eu era responsável por mais de 15 professores na minha equipe, eram 600, 700 crianças que estavam embaixo do meu guarda-chuva. E ali foi talvez a minha grande universidade, relacionado à liderança, à gestão de projeto e, ao mesmo tempo, de estruturação do trabalho de formação. E desse trabalho a gente teve alguns bons tenistas. Camila Bossi, por exemplo, fez ponto WTA, jogou tênis universitário. Henrique Nogueira agora também tem ponto na ATP, tá jogando ainda. Então a gente teve alguns meninos e meninas dessa geração que eu fiz parte que tiveram muito destaque. E aí, quando eu saí do Pinheiros, eu fundei a Tênis Mais, né, que nasceu como um método de ensino, que a gente levou para mais de 40 academias de tênis pelo Brasil, justamente aplicando nas academias método, né? Então eu sempre fui o cara especialista do método. E a Tênis Mais, ela foi fundada por mim, e um tempo depois entrou na jornada o Laurent Philippe, que é um francês que mora no Brasil já há alguns anos, né, mais de 10, 12 anos, 15 Lohan talvez. falará em breve. Isso, o Laurent que é o 15 da Tênis Root, e então fomos sócios aí dessa jornada. Tá me escutando bem, Regis? Deu uma travada aqui. Deu uma travadinha, mas sim, entendemos. Tá. E aí, enfim, então foi quando entrou a metodologia francesa aí na minha vida. E esse foi um trabalho muito legal, porque eu estava atrás das quadras, né? Eu já não era mais a figura da quadra no dia a dia, e a minha função era formar professores e desenvolver método para as outras academias no Brasil. Então, isso me deu uma amplitude de visão muito grande, e que veio se consolidando nessa minha jornada, nessa minha carreira. Até o momento em que eu mudei esse modelo de negócio, eu pivotei o negócio e comecei a investir apenas nas minhas academias, né? Então, hoje, eu sou dono de uma academia de tênis que tem em São Carlos, em Itu, e também na Granja Viana
e em Campinas. Então, são 4 academias de tênis que estão ali embaixo do meu guarda-chuva, sendo a última delas a Heart Tennis Academy, que foi fundada por mim e pelo Sareta, né, num espaço maravilhoso ali na Granja, que fica, enfim, um espaço de 7 quadras e tal. E essa academia, especificamente, ela é focada em alto rendimento, né? Ela é focada na verdade, na formação do tenista infanto-juvenil até o alto rendimento. Então, a gente tem desde o top 8, 9 Brasil até tenistas profissionais hoje dentro da nossa estrutura. Que bacana, legal. Aí, vocês viram, pessoal? Mais uma vez, conectando masterclasses, né? O Salib Neto falou assim: todo mundo quer ser tenista, né? Quer ser o Djokovic, o Nadal, né? Você pode fazer o que você quiser no tênis, né? Tá aí mais uma prova aí, Diogão, né? 4 academias, né? É isso mesmo? 4 academias, isso mesmo. Isso aí, ó. E uma baita de uma experiência. Bacana. Vamos começar então com as perguntas? Vamos lá, bora lá. Ó, a primeira pergunta que chegou: Diogo, quando você começou a sua carreira de tênis competitivo aí, você já trouxe várias ideias aí, como era quando você começou a carreira de tênis competitivo como treinador, tá? Então, lá, você falou que seu início foi no Pinheiros, né? O que mudou no treinamento do Diogo lá do Pinheiros para o Diogo hoje com 4 academias, aí na Brasil Juniors Cup? E também, assim, conceito geral, né? De uma maneira geral, assim, que hoje se faz mais e antes não se fazia. Eu acho que, assim, a grande mudança do tênis, e ela não é só para mim, ela é para todos, a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha há 15 anos atrás. E esse acesso à informação, ele faz com que o nível do treinamento seja muito alto em comparação a 15, 20 anos atrás. E a gente consegue olhar isso desde o tênis profissional até o trabalho de base. Então, quando você vê hoje os principais centros do Brasil formando tenistas, criancinha, o trabalho é muito mais avançado do que existia há 15, 20 anos atrás. Quando você vai ver o treinamento de alto nível, alto rendimento, também ele é muito mais elaborado e preciso do que era antigamente. Isso tem muito a ver com o avanço das informações. E essa informação, ela não é uma informação que está disponível apenas para nós treinadores, ela é uma informação que está disponível para todo mundo, inclusive para os pais. Então, isso faz com que, por um lado, o tênis infantil e juvenil esteja muito mais profissional do que antigamente, do que há 20, 30 anos atrás. Então, você tem muito mais treinadores acompanhando os meninos nos torneios, os pais têm muito mais conhecimento do que eles tinham lá atrás, o nível médio do tenista no Brasil também vem subindo. Você pega uma categoria feminina, por exemplo, que há 15, 20 anos atrás as meninas ficavam trocando infinitas bolas do fundo de quadra, hoje se tem uma proposta muito mais agressiva. Os meninos de 12 hoje fazem talvez mais coisas do que os de 12 faziam há 20 anos atrás. E isso tem a ver com esse nível médio, que na minha visão tem a ver com essa disponibilidade de informação, que faz com que as pessoas interessadas consigam fazer um trabalho de ponta, estando hoje no Brasil, em comparação talvez com um momento em que o tênis europeu era muito forte, mas também muito inacessível, né? Então a gente tinha, era um trabalho muito mais artesanal do que um trabalho científico, com dados, com método e etc. Então hoje o Brasil, na minha visão, tem muito mais método disponível, muito mais ciência aplicada do que tinha 20, 30 anos atrás. E obviamente que isso se aplica para mim também. Legal. Então, resumindo assim, cara, eu acho que hoje, assim, os treinos, eles são muito mais precisos. Eles podem ser, né? Não estou falando que todos são, mas os treinos podem ser muito mais precisos e fazem desenvolver mais aceleradamente os atletas do que antigamente. Porque precisa, né? Porque senão você não chega, né? Você pega antigamente, assim, poxa, o Sareta mesmo, eu falo com ele direto, né? O Sareta tinha uma bela esquerda, um saque mais ou menos, e se movimentava muito bem, uma direita ok e tal, e foi 44 do mundo. O Sareta, se tivesse sido formado nos tempos atuais, provavelmente ele teria mais golpes, e se não tivesse, não chegaria tão longe quanto ele chegou.
E não é porque ele era pior ou melhor, não é isso, é porque a formação hoje ela é muito mais completa. Então você pega os tops mundiais hoje, eles têm todos os golpes muito bem formados, um jogo para frente, um jogo de transferência, de cortar tempo. Enfim, essa é uma evolução que não é só no tênis, óbvio, né? É uma evolução dos esportes. Sem Isso dúvida. acontece em todos os esportes, né? E até para que a gente assiste muito e lê, né? Antigamente existiam tenistas especialistas em um só piso. Hoje, os tenistas aí que são top do mundo, eles ganham em qualquer superfície, né? Exatamente. Eles são você precisa ser capaz de jogar em todos os pisos, né? E assim, lógico que houve mudança de bola, de grama, tem muito mais torneio hoje em quadra rápida do que antigamente. Então houve uma mudança também do cenário internacional, né? Mas os jogadores também se adaptaram e são muito mais completos e capazes hoje do que eram antigamente. Verdade. E em academias de alto rendimento, como as suas quatro e a Heart Academy, qual é o equilíbrio ideal entre técnica, tática e tomada de decisão dentro de uma quadra? Porque a tomada de decisão é inflação de milissegundos, né? Como a gente, para colocar aí a última masterclass do Meligeni, que teve aí um Monte Olimpo, né, de estrelas aí, o gringo falou bem, né? Falou que o tênis é problem solving, né? Então você tem que resolver problemas assim em frações de segundos. Como é que você trabalha esse equilíbrio entre tática, técnica e solução de problema? Na verdade, isso para mim faz parte do trabalho integrado e que ele precisa acontecer o tempo inteiro, na verdade. Então, quando a gente falou lá atrás, qual foram as mudanças, né, que tiveram. Então, hoje, dentro da proposta de treino, você consegue e deve criar soluções de trabalhos que eles não sejam apenas técnicos, mas que eles estejam conectados com o desenvolvimento tático, entendimento do jogo e solução de problema, né? Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Isso também não foi inventado por mim. A Federação Francesa tem isso como base, por exemplo, há 20, 30 anos, tá? Que é a forma do método francês de pensar o jogo. Então, todo jogo de tênis, na verdade, ele não é técnico, ele é estratégico-tático, né? Então, eu tenho um problema para resolver, que é colocar a bola num lugar com velocidade, com precisão, com variação, com efeito, e tudo isso é tática, isso não é técnica. A técnica, ela serve para você conseguir executar essas coisas. Então, quando você vai pensar um atleta, você tem que falar assim, mas qual é a bola que ele não está conseguindo fazer hoje em dia? O que a bola dele precisa ser melhor? Precisa ser mais rápida, mais forte, com mais precisão, com mais giro? Então, a perspectiva do jogo, ela é tática, ela não é técnica. E aí, poxa, esse menino tem uma bola que está lenta. Então, o que eu preciso olhar tecnicamente para que ele seja capaz de ter as bolas mais rápidas? Né? Então, a perspectiva ela é sempre o contrário, ela é da tática para a técnica e não da técnica para a tática. Porque é um jogo jogado, né? Ele é na França, eles têm um termo para isso que é o jogo que ele é morfocinético ou topocinético. O topocinético ele é o esporte que ganha quem põe a bola dentro do gol, que faz a cesta de basquete, e não a estética do golpe. Então, no Brasil, assim, a gente tem às vezes muito a ideia de que o golpe do cara é limpo. Tá, mas a bola dele incomoda, né? Que é a diferença do Federer para o Nadal nessa história. Né? Então, às vezes, a gente entende que o Federer era muito mais técnico e capaz que o Nadal, mas no fim das contas, o Nadal conseguiu até mais títulos do que o próprio Federer, né? Sem comparar quem é melhor, quem é pior. Então, resumindo assim, esse processo ele acontece de forma complexa, integrada, de forma constante. Isso desde a base, tá? Desde a bolinha vermelha lá atrás, ou antes até, isso tem que acontecer dessa forma. Você tem alguns exemplos que você cuida nos seus treinamentos para trabalhar, separa a jogada, explica? Tenho sim. Então, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo concreto aqui de um tenista que é o Matheus Machado, né? Um menino de 12 anos que joga muito bem, e que a gente identificou, por exemplo, que na entrada do ponto dele, ele tinha saques muito previsíveis, né? Então ele tinha um saque que era o slice aberto, que é o saque que ele fazia muito bem, mas que ele precisava conseguir ganhar mais pontos com o saque. E para ele ganhar mais pontos com o saque, não era só melhorar a velocidade da bola, mas era a velocidade da bola,
os efeitos, a direção e o momento de usar cada um deles, atrelado com a jogada, né? Então, por exemplo, poxa, se eu quero jogar mais com a minha direita, que é o meu ponto forte, minha linha melhor é a linha cruzada de forehand. Então, aonde eu saco, aonde eu faço a segunda bola e como eu faço isso com qualidade. Então, a gente trabalhou, por exemplo, em ter um cotovelo mais alto, para ele conseguir ter mais potência, só que ao mesmo tempo a gente trabalhou muito o saque flat com pronação chapado, fechado, né, para achar a esquerda do adversário. E então, assim, você pega que teve uma visão estratégica, que ela é maior, mais ampla, que é a visão de, poxa, eu preciso ter saques com maior variação de velocidade, efeitos e direção. E aí, para isso, eu preciso melhorar a técnica que envolve a organização do cotovelo, a altura, melhorar a projeção vertical para ele saltar mais alto e pegar melhor essa bola e ter mais energia elástica. Então, é uma conexão entre necessidade tática, estratégica, com a biomecânica que vai se encaixar lá no fim do processo. E aí ele acabou de sair de um jogo que, poxa, ele conseguiu realmente aplicar isso depois de 1 mês e meio de trabalho, que essa identificação aconteceu lá no Circuito Paulista, que foi o início do nosso trabalho competitivo, assim, e dali para cá muita coisa evoluiu, por exemplo, tá? Então isso é bem prático da técnica e da tática andando lado a lado. Que legal, que legal. Ou se não, o approach o approach é uma bola de ataque, né? Ela tá saindo muito, aí precisa dar um spin maior, né? Aí você para a jogada também. Tem outros exemplos em que o treinamento ele é direcionado para que isso aconteça. A gente chama isso de pedagogia da situação, né? Então, por exemplo, a gente precisa ter bolas que vão mais profundas. Então, você pode desde colocar barreiras, linhas de profundidade para que isso estimule, e que quando você faz isso, a própria técnica melhora, né? Então, por exemplo, um menino de bola amarela, você põe uma linha de profundidade e põe uma bola verde para ele treinar por um tempo. Então, ele é obrigado a transferir mais, a ter um cotovelo que passa mais, que entra mais, e aí o desenvolvimento ele acontece. Só que se você consegue fazer isso de uma forma mais motivante, que desperte a automotivação e o autofoco, aí a aceleração desse processo é até mais rápida, né? Então, poxa, eu faço isso com um sistema de pontuação em que ele realmente vai competir e tentar fazer a coisa de forma motivada, né? E não só lá um treino técnico repetitivo com pouca variação. E o legal dessas dinâmicas, né, que envolvem bola viva, situações e tal, é que a transferência para o jogo ela é muito mais rápida. Então, o aprendizado técnico e a prática disso em jogo, em situação de competição, você consegue fazer uma transição muito mais rápida. Legal. E eu também eu sou adepto também, que eu acho que você me corrija, né? Porque você é especialista, sou pai, né? Mas eu adoro estudar o dia inteiro isso aí. O dia inteiro não, depois do trabalho, claro. Viu? A informação disponível, né, que eu disse. A informação que tem. Eu acho que, além de tudo isso, e também o que já falaram aqui nas masterclasses, tem que ter jogo, né, nos treinamentos, né? Não é também só situações... sem dúvida, né? O jogo de tênis, ele é um jogo técnico, tático, físico e muito mental, né? Então, quando você fala de... Só um minutinho, pessoal. Davi, atende e fala que eu não posso. Aqui a vida real acontecendo, a esposa ligando. Mesmo. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, né? O jogo, ele é técnico, tático, físico e mental. Então, se você fica só em situações fechadas, técnicas, você pega uma parte do jogo, que é muito importante, mas você deixa de pegar outras, como a tomada de decisão, o aspecto motivacional, o aspecto mental e por aí vai. E tem mais um fator de tudo isso, que é assim, poxa, é muito fácil não, até para o atleta adulto, profissional, ficar em situações fechadas e muito maçantes, você precisa de uma disciplina muito grande para permanecer dentro desse processo. Então, quando você fala do tenista juvenil, se você não cria situações que sejam desafiantes, que gerem motivação, o nível de intensidade cai demais. E aí o treino por si só, ele não vai ter a qualidade e a conexão que se precisa, né? Que você precisa ter esse gatilho mental da motivação para você realmente incorporar o novo aprendizado, né? Que tem um livro muito legal que chama o Código do Talento, que ele chama isso de aprendizagem profunda,
né? Que é quando você realmente entra num nível de concentração, de foco, de atenção tão alto, que aquela informação ela é pega de forma muito mais profunda, precisa e acelerada. E aí, para o infanto-juvenil, o ponto é fundamental, por exemplo. Mas você tem que tentar entender, né, Regis, como construir isso para também não ficar apenas na situação de ponto, não desenvolver o atleta tecnicamente e não deixar de trabalhar outras coisas. Então, ele é um processo que, óbvio, é complexo e exige conhecimento profundo disso. Verdade. E você faz quantos jogos entre os seus atletas na sua academia por semana, assim? Porque acho que você deve dividir essas, né? Na verdade, eu gosto de fazer um trabalho com periodização que ele envolve ciclos diferentes de desenvolvimento. Uhum. Então, eu vou dizer, por exemplo, a gente passou por um ciclo de torneio, né? E aí eu identifiquei lá 4, 5 objetivos principais para desenvolver. Aí eu crio um planejamento em que nas primeiras semanas as situações são mais fechadas, mais técnicas, mas que mesmo assim eu tenho sistemas de pontuação, mas, por exemplo, vai ser uma direita cruzada com X objetivo de profundidade e direção. Certo. Então, ele tem uma situação de jogo envolvida, mas com uma limitação de ambiente muito maior. Então, tem muito menos tomada de decisão, porque aí eu quero dar volume específico naquela área que eu tenho interesse. E aí, conforme o meu planejamento vai avançando, isso vai chegando no jogo, na partida, nos jogos simulados e tal. Então, assim, é raro um treino em que não tenha pontos, é muito, muito raro, mas ele pode variar o volume de acordo com a minha necessidade. Mas vou dar um exemplo. Início de jornada, eu vou fazer consistência. Eu faço, por exemplo, 10 séries de 10 trocas com um ponto que se abre no fim. Então, em vez de fazer lá, vamos trocar 10 minutos sem errar, que a motivação fica baixa, eu trabalho 10 trocas, 1, 2, 3, puf, conseguiu, abre o ponto e joga, né? Que é o docinho do fim. E aí, isso pode ir variando, né? 6 trocas, 15 vezes e tal, então eu tenho lá objetivos. Às vezes eu faço trocas mais longas, 20 abre o ponto e por aí vai. Então, tudo isso vai ter, dependendo da dinâmica que eu quero. Quase sempre tem um abre o ponto nessa história, quase sempre. E eu tenho gostado cada vez mais das dinâmicas de várias pequenas trocas do que, sei lá, aquela consistência de trocar 100 bolas sem errar, né? Que também é importante, mas o jogo do tênis você precisa jogar bem todos os pontos, né? Então você manter um flow mental de terminar o ponto, se concentrar, fazer o outro bem feito, se concentrar, jogar de novo bem e tal. Então isso também é treinado. E aí a gente volta para a sua primeira pergunta do que mudou, né? Então eu preciso entender essa dinâmica toda, que parte pela mental, tática, técnica, e tentar integrar isso dentro do seu sistema de treino. Tudo numa vez, entendi. Legal. E aí, bom, acho que você respondeu também, né? Mas vamos perguntar, né? Porque foi uma pergunta. Muitos jovens treinam muito, mas evoluem pouco, né? Qual é o mais comum que você vê nesse tipo de treinamento competitivo, né? Isso. Para complementar a sua pergunta, eu acho que tem um ponto aqui que é, assim, que eu sou muito obcecado, que é a qualidade do treino, né? E aí eu posso fazer tudo isso que eu falei para você, né? Ter lá um belo planejamento, um objetivo, etc. Mas a criança, o atleta, ele não está trabalhando sobre 2 aspectos, que é o aspecto da atenção e o aspecto da intensidade. Então, se eu faço isso com intensidade 7, eu estou perdendo a oportunidade de fazer isso com intensidade 10. E, obviamente, que se ele jogar isso no 10, ele vai fazer muito melhor, né? Então, esse é o primeiro ponto. E a atenção é a mesma coisa, né? Então, esse foco extremo, essa intensidade alta, para mim, ela é base de todo esse processo, que a gente pode se resumir pelo empenho, né? Tem gente que chama isso de empenho, mas o que é empenho? É estar atento, concentrado, focado, com boa energia, né? Com boa perna, com boa intensidade. E aí posso até falar que seria um terceiro elemento, que entra o elemento mental da positividade, da construção com felicidade, né? Treinar com um aspecto positivo, de construção, de melhoria, de evolução, e não da reclamação, e não do problema, né? Com foco no problema. E quando a situação, eu não entendo o que você está falando, mas eu estou vendo situações que eu vejo acontecer muitas vezes, e não só no meu filho, mas de um monte de crianças. Às vezes você quer dar intensidade,
e você acha que a criança não, o atleta, o adolescente, ele não está com intensidade, mas porque ele está com a dificuldade de realizar aquela técnica. Uhum. E a repetição de não conseguir realizar acaba frustrando, acaba não conseguindo, né? Sim. Como é que você lida com isso? Para mim, esse problema não é do atleta, esse problema é do treinador. E aí eu vou te dizer por quê, assim, tem 2 pontos. O primeiro, ele é dentro da proposta que a gente chama da definição dos critérios, né? Que você tem que entender, dentro da observação, o que é realmente fundamental para que o atleta consiga executar aquela técnica. E aí você tem um método específico para definir isso, né? Eu tenho o meu, tem outros centros, outras escolas de tênis que podem ter outros, né? Mas o que eu quero dizer é que se você não entende aquilo que é o mais prioritário, de repente o trabalho como um todo fica complexo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Muitas vezes, né, grande parte da qualidade do golpe tem a ver com o ponto de contato. E aí o ponto de contato ele pode não estar acontecendo da forma linda e o treinador fala, não, você tem que pegar a bola mais na frente, tem que pegar a bola mais na frente. Mas ele está pegando atrasado porque ele está atrasando o split step, e aí depois do split step ele atrasa o ritmo de organização do golpe, e aí ele pega o ponto de contato atrasado. E aí o cara tá lá de olho no ponto de contato e não no split step que está atrasado, né? E que se aquilo não for resolvido, ele não vai conseguir resolver o último problema, né? Então, isso existe uma hierarquia. E aí fica difícil para o atleta, né? Esse é um ponto, tá? O segundo ponto dessa história que você me perguntou é assim: existe uma configuração da atividade que permita a pessoa executar dentro do nível correto dela de acerto e erro. Isso é chamado de zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, qual é o lugar desse processo que eu vou conseguir aprender bem? É entre 4 a 7 de 10, né? 40, 70% de acerto e erro. Se eu estou muito abaixo, eu erro demais, fico frustrado. Se está muito acima, está fácil demais, estou pouco desafiado, pouco motivado. E essa tarefa de construir uma atividade entre 40 e 70% de acerto é a tarefa do treinador. Então, se o treinador não está conseguindo configurar isso, é porque falta recurso para ele. E não necessariamente culpa do atleta. Agora, às vezes o treinador configurou perfeito, só que o atleta está pouco empenhado, pouco intenso. Aí não vai acontecer da mesma forma, entende, Regis? Então não é necessariamente um problema de configuração, mas aí é um problema talvez do treinador que não está conseguindo cobrar, motivar, empenhar, né? Colocar na zona de evolução, de crescimento. Então aí entra a mágica do treinador, né? Conseguir encaixar todos esses elementos. Entendi, perfeito, perfeito. Nossa, muito legal, cara. Parabéns aí pelas respostas. Respostas profundas, assim, científicas, técnicas, né? Eu gosto muito de ciência, né? E aí, dentro da minha jornada, eu trabalho com formação de professores há bastante tempo. E para a gente ensinar, você precisa ter clareza desses conhecimentos, né? E obviamente que toda vez que eu vou lá e apresento qualquer conhecimento, eu preciso estudar, me aprofundar, e isso é maravilhoso para mim, assim, é um processo que eles ganham muito, óbvio, mas eles nem imaginam o quanto eu ganho em estar ali, tendo essa honra e essa oportunidade desse papel. Então, já falei sobre isso 1 milhão de vezes, né? Então isso vai ficando muito claro, óbvio e maduro dentro desse processo. Porque são experimentos, são experiências, são analitos da pista de ciência, né? E aí, quanto mais uma amostra você tem, mais você vai ganhando experiência e resultados em cima do que você está estudando, né? Na verdade. Exatamente. Legal, e legal. É uma jornada que começou lá no Pinheiros, né? Então, por exemplo, quando estava no Pinheiros, eu estou vendo gente aqui, nomes conhecidos, que até fizeram parte dessa jornada, o Eric, Danilo, enfim, que estão aqui. Talvez mais gente que aí está minimizado, mas tudo começou desde lá, né? Nessa necessidade de criar um padrão, um método, uma escola, e que isso tinha que ser passado. Muita tentativa e erro, né? Muito estudo dentro dessa jornada. E aí, óbvio que os cabelos brancos e a falta de cabelo vai contribuindo para esse processo,
para a gente poder errar melhor, né? Errar menos e errar melhor, né? É isso. O Ericão tá aí, o Danilo. A gente não vai fazer a pergunta ao vivo que o Danilo fez para você, né? Fica só entre nós, né? Aí tá no detalhe. Você acha que eu não fiz a pergunta, Danilo? Lógico que eu fiz. Porra, você me coloca em maus lençóis assim, meu. Puxa vida, viu? Jogão, um grande abraço, Diogo. Valeu, querido. Muito bom te ver Esse, aqui presente. Obrigado pela credibilidade, pela parceria. esse aí faz um trabalho fantástico ali na base da massificação, viu? Cara de coração fantástico, esse Danilo, viu? Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, número 4, da formação do jogador até os 14 anos, o que deveria ser prioridade absoluta? A consistência dele, a variedade tática ou a agressividade? Uma pergunta que veio de um pai lá de Minas Gerais, que ele tem a impressão de que muitas vezes ganha esse jogo com bola muito passada alta, né? Não quero falar balão, porque às vezes o cara tá dando um topspin alto. Se a gente falar balão, o Nadal então era o maior baloeiro da história do tênis, na verdade, né? Sabe que tênis é tênis. Você concorda comigo? O meu filho também estava outro dia andando lá na Play Tênis, lá, o torneio ACDC, né? Que eu apelidei. O menino ganhou de mim. Batia, depois subia a bola no backhand. Eu falei, o problema é seu, porque você não aprendeu a devolver essa bola. Exato. Você é tênis. Exato. Tenho duas passagens legais assim para contar que não são nem minhas, né? Mas eu acho que vai fechar e depois põe um pouco da minha opinião também. Eu estava com o Mário Bravo na Argentina, passei uma semana com ele lá, né? Somos bons amigos. E o Mário Bravo foi formador do Del Potro, do Zabaleta, Juan Mônaco, uns 15 top 20, assim, uns caras muito monstro da Argentina. E aí, para ele explicando assim de uma forma bem simples, né? Primeiro vem a consistência, depois vem o controle da direção, depois vem a velocidade da bola. Você não pode passar por cima disso, né? Então é uma coisa que eu falo demais para os meus atletas, que é assim, poxa, você está com um carro na pista de corrida 200 por hora. Se você bate, megão, tá saindo da pista toda hora, o que você tem que fazer? Né? Diminuir a velocidade da bola. Então, eu não posso achar e entender que a consistência não é o primeiro ponto. Aí você vai falar assim, mas você pega no tênis profissional, tá, o Rublev e o João Fonseca, tá. Se você chegar pro Rublev e pro João Fonseca e falar assim, cara, troquem aí 100 sem errar, eles conseguem ou não conseguem? Óbvio que eles conseguem, né? Então você pode pegar o jogador mais agressivo de tênis profissional que existe e ele é super consistente, se assim ele quiser. Como você pode pegar um jogador que a gente vê na televisão, que ele é um jogador que talvez constrói muito e etc., mas se você colocar ele para jogar agressivo, ele também joga, né? Mas talvez não é o melhor tênis dele, mas ele também joga de forma agressiva. Então, o grande ponto é assim, não existe excelência no tênis se não tiver consistência. Não existe excelência no tênis se não tiver controle da velocidade, mas também da direção, desculpa. Mas também não existe excelência no tênis se você não tiver condições de acelerar o jogo, porque isso vai limitar onde você chega. Então, se você for pegar a academia, o torneio da academia de 10 anos, o torneio da academia de 10 anos, muito provavelmente vai ser ganho por aquele menino que mantém a bola na quadra, ele nem faz tanta coisa e tal. Se você for para o nível estadual, eles já fazem mais coisas. Se você for para o nível nacional, eles já fazem mais coisas. Se você for para o nível internacional, eles já fazem tudo, né? Então, se precisar jogar curvado, eles jogam. Se precisar acelerar, eles aceleram. Se precisar frear o jogo, eles freiam. Se precisar variar os efeitos e as alturas, eles variam. Porque eles desenvolveram habilidades de forma muito capaz e precoce. Então, assim, se eu tenho um menino top de 12 anos, nível Brasil, que não faz tudo, eu estou atrasado no desenvolvimento técnico dele, porque ele já tem condições de fazer. E aí, dentro dessa jornada, né, 14 anos para mim é o limite, ele tem que estar realmente maduro tecnicamente aos 14. Se ele não tá, não tem mais jeito? Lógico que tem, né? Não estou falando que vai acabar o processo por aí, mas ele é um bom target, né? Ele é um bom checkpoint assim de desenvolvimento do meio do caminho, que com essa idade ele já tenha um jogo desenvolvido tecnicamente, taticamente, porque aí ele começa também a criar os padrões táticos dele
de acordo com perfil psicológico, com tamanho, força, aquilo que vai sendo desenvolvido. E esse padrão de jogo, ele só vai realmente estar pronto lá perto dos 18 anos, quando ele realmente consolidou um pouco dessa jornada física e mental, né? Porque você pega um menino que, de repente, ele não acelerava tanto o jogo, mas teve um estirão, ficou com 1,90, forte, rápido, explosivo, de repente a bola dele começa a andar e com 10 não andava, né? E aí muda 100% do jogo, né? Então, o infanto juvenil muda-se muito. Então, ao mesmo tempo, essa impermanência, ela dá oportunidade, né? Eu tenho que ficar de olho nisso, mas ela também traz uma oportunidade. Bacana. Eu acho que respondeu completamente tudo que podia ter nessa pergunta. Você acredita que um jogador precisa primeiro dominar padrão? Eu acho que não, mas é uma boa. Não, se você não falou sobre isso, não. Se ele precisa dominar padrões táticos antes de buscar criatividade no jogo, então o que você acha? De primeiro tática? Cara, que bela pergunta essa. Pergunta, né? Porque eu acho que tá tudo meio que envolvido, né? Junto, né? A criatividade. Onde que é a criatividade em tudo isso, né? Traduz a pergunta. Eu vou dizer assim, ó. Quando a gente está no processo de formação infantil, a gente trabalha muito com base em jogos abertos, em que permite muita tomada de decisão. E esses jogos abertos, ele faz com que o jogador ele comece a entender o jogo, né? O que é acelerar, o que é frear, o que é abrir espaço e tal, e de uma forma intrínseca, e não necessariamente de uma forma deliberada. Ele entende o jogo, e não necessariamente é o treinador que está falando. É aquela história do Eureka, né? Do cara lá juntar as ideias dele e conectar isso mentalmente. Isso é sensacional, porque isso faz com que a criança ela crie lá conexões neuronais e táticas que vai permitir ele se adaptar diante dos desafios, né? Então ele está jogando com o menino X, o menino deu um nó tático nele lá, e ele vai conseguir encontrar soluções, porque ele é inteligente taticamente. Só que aí começa um determinado momento da fase da formação do infanto juvenil, que é fundamental eles entenderem padrões táticos. E conseguir entender e treinar padrões táticos vai permitir com que ele tenha liberdade e criatividade. É mais ou menos a mesma coisa do cara que é disciplinado, por exemplo, na vida dele, com a rotina de agenda dele. Então, como o cara é muito organizado e disciplinado com agenda, rotina e etc., ele faz tudo dentro do prazo, não atrasa, já que não atrasa, ele não tem aquele trabalho extra na hora errada, e aí ele começa a ter liberdade para fazer outras coisas. E esse espaço de agenda, né, ele dá espaço para que ele crie. E é a mesma coisa um tenista. Então, um tenista que ele é taticamente disciplinado vai fazer com que ele consiga construir pontos, né? Então, ele cria margem de jogo. Então, eu fiz um 30-0, o que me permite ter liberdade de criar. Agora, quando você está sempre com a corda no pescoço, é mais difícil de você criar. Aí você vai querer jogar o padrãozinho lá, aquele saque que você não erra, né? Agora, o que traz isso, né? Essa liberdade? Muitas vezes é esse entendimento do ponto forte, ponto fraco do jogador, do adversário, né? Então, poxa, como ele joga, como eu jogo, como eu uso meus pontos fortes em conexão com os pontos fracos dele, e aí como eu crio margem para poder criar depois. Senão vira bagunça e aí não tem nada. Bem legal. Bacana. Concordo plenamente. Estou aprendendo aqui, na verdade. Estou concordando e aprendendo. O Eric e o Danilo me passaram aí a ficha aí, falaram que é o mestre, né? O mestre aí. Aprenderam bastante. E agora vamos falar um pouquinho sobre planejamento, que você é mestre nisso, né? Está aí no Brasil Juniors Cup, na sequência em São José do Rio Preto, certo? Com o time. Eu já o conheci pessoalmente lá em São José dos Campos, na Rota da Chuva, né, da CBT. Lá não choveu, né? Foi bom. Viu Maravilhoso. O Joaquim lá às 6 horas da manhã, eu estava na outra quadra vendo. Gostei das suas orientações com o atleta, né? Mas como que você planeja volume de jogos,
calendário, atleta a atleta, ou você faz um geral da academia, você divide por níveis os seus atletas da academia? Como é que funciona esse seu planejamento? E se você puder dar também o que você pensa sobre planejamento de competição e volume de jogos por ano, é importante, assim, sabe? Porque, e por faixa etária, né? Você acha, por exemplo, que é bom ter 120, 130 jogos para 11, 12 anos, um ano? Não, pelo amor de Deus, é demais. Eu estava falando, inclusive, isso com o Claudinho hoje. O Claudinho é um dos principais treinadores do Brasil hoje. Ele toca lá o Santa Mônica, no Paraná, em Curitiba. Claudio É um Santana? cara que passou. É, o Claudinho Santana. Ele já fez masterclass aqui. Então, é um ótimo treinador, passou muito tempo na Europa, França, Espanha, enfim. Então, é um cara, estava falando com ele sobre isso hoje. Trocando figurinha, né? Eu tenho um modelo que eu sigo para isso, e que ele tem base científica e tem um tanto da minha experiência, obviamente. Mas, assim, o primeiro ponto é que esse processo de se jogar, ele é definido a cada momento e etapa da carreira do tenista. Então, um menino de 10 tem que jogar muito menos do que um menino de 16, que, por sequência, joga menos do que um atleta profissional, né? E que depois de um tempo, esse atleta profissional também reduz a quantidade de torneios que ele joga, né? Então, existe uma crescente e depois uma decrescente, uma estabilização e uma descida. E aí, o que a gente não pode deixar de entender é que, assim, o jogador, até chegar no tênis profissional, ele está em formação. Quando ele está em formação, ele precisa formar a parte física, a parte técnica, a parte tática, a parte mental. Quando eu vou para o torneio, o que eu treino principalmente? Talvez um pouco de tudo, mas é o lugar de realmente entender aonde você está taticamente, aonde o seu desenvolvimento técnico foi consolidado, desenvolve padrão mental, competitividade, motivação e tudo mais. Isso é o torneio. O lugar em que eu vou desenvolver técnica é dentro da quadra, né? Com o treinador e por aí vai. Não que o torneio tem atleta que até cresce tecnicamente no jogo, na disputa, no torneio mesmo, tem atleta que se suja muito. Então também tem de perfil para perfil. E o torneio, ele também pode ser uma área de desenvolvimento, desde que ele seja bem planejado, que tenha o treinador junto, que ele realmente treine os atletas entre um jogo e outro, de uma derrota para a próxima semana e tudo mais. Mas que essa é uma dificuldade do tênis juvenil, porque você vai lá para a Rota da Chuva, como você falou, não tem nem quadra para jogar, quanto mais para você treinar. Então, tem um ambiente de dificuldade aí. E aí, voltando para a sua pergunta sobre como montar os jogos, o calendário de torneios. O primeiro princípio que eu defendo é o seguinte: o atleta, para ele ser campeão, ele precisa ganhar. Então, eu preciso construir um calendário que permita com que o atleta seja vitorioso, campeão mesmo, tá? Vice-campeão, avance, ganhe várias partidas e tudo mais. Porque senão ele nunca vai desenvolver a autoconfiança que ele precisa e saber fechar jogo, fechar torneio, jogar ponto grande, jogar ponto importante, né? Porque tênis é extremamente mental. Então, se eu não desenvolvo essa autoconfiança, putz, não tem tenista. E essa autoconfiança, ela é criada competindo e ganhando, não é perdendo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, 50% dos torneios, eu entendo que o tenista ele tem que estar num ambiente que permita ele ser campeão. Se ele vai ser toda hora, não sei, mas que permita ele avançar, ganhar várias partidas e tudo mais. Dos outros 50% que sobram, 25%, 20%, ele tem que apanhar, que nem cachorro magro, que é para ir para o próximo nível de torneio, que os caras jogam mais que ele saia lá de cabeça baixa, falando, caramba, velho, preciso treinar mais, quero ganhar desse moleque, o que eu faço para poder enxergar o próximo nível? Porque isso abre a cabeça, amplia o horizonte, faz com que o jogador cresça, né? E não cresça só em nível de tênis, mas em atitude, em visão de mundo. E normalmente esse torneio é assim, eu tô jogando federação, aí eu vou pro CBT, puf, né? Amplia muita coisa. Nossa, como esses caras jogam bem.
aí vou para um COSAT, para o ITF, isso soa melhor, vou para a Europa, né? Então você vai ampliando, né? Você vai crescendo em termos de ambiente. Os meninos você vê que treinam mais, que são mais profissionais, então você vai agregando não só o aprendizado do jogo, mas dessa conduta do atleta, né? Dessa disciplina do atleta, dessa formação do tenista. E aí esses outros 20, 30% é aquele torneio que de repente ele surpreende, que não é um torneio que ele vai apanhar, nem que ele vai ganhar necessariamente, né? Mas que ele vai surpreender ali dentro e talvez fazer lá uma semi, umas quartas, joga 2, 3 partidas e tal. E aí, dito tudo isso, você precisa sim entender quantos torneios jogar por ano e quantos jogos jogar por ano, né? Então, você pega, por exemplo, na categoria 10 anos, o ideal é perto de 12 a 15 torneios por ano, na minha opinião, e organizados de forma cíclica, com até 2 picos de rendimento, né? Então, eu tenho 2 momentos do ano em que eu vou priorizar que lá ele esteja bem. Então, eu planejo o técnico para que ele poder chegar bem. Pode ser, por exemplo, o momento do Brasil Juniors Cup Banana Ball, e aí talvez Brasileirão, são 2 momentos do ano importantes, assim, para o tenista infantil juvenil de ponta, né, de 10, 12 anos. Então você tem que saber como construir aí essa jornada. E aí você vai pegar um menino de 14, 16, a gente já está falando em até 25 torneios por ano, que pode chegar perto de 60 jogos. E aí tudo isso vai depender de mental como tá, né? Se é menino ou se é menina, se tá precisando, por exemplo, menina. Eu tava falando com o pai aqui outro dia, a menina tá super sem confiança. Aí eu falo assim, ela tá com confiança, eu vou colocar ela para jogar um torneio mais fraco. Aí que ela se caga, porque ela tem a obrigação de ganhar, né? Joga com menina que fica dando balão, aí ela vai atrofiar mais ainda, em vez dela aumentar a autoestima dela, por mais que ela ganhe o torneio, ela ganha o torneio, mas ela sai de lá com uma sensação de que eu joguei mal, não fui bem nesse processo, sabe? Então não é tão simples, né? Essa jornada. Eu estou pensando aqui com os meus botões aí, o que você falou tudo, poxa, é difícil você colocar 50% em torneios que ele vai chegar numa semifinal, aí você não acha, é difícil, e você atingir dentro do ano, nesse calendário que você planeja, que ele vai chegar nesses 50%, não estou nem pensando nos 20%, né? Porque eu acho que no meu caso, o 50 vira, o 20 vira 50. Sim. Então, por exemplo, ó, um menino que... Torneio que tenha esse formato baseado no estágio de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, ó, vou falar do mundo ideal, né? Vamos imaginar um menino que está transitando para a Confederação Brasileira, para os torneios da CBT. Então, eles podem jogar torneios da Federação Paulista, que tem menor nível, talvez no interior, que às vezes tem um nível um pouco abaixo, que tem chaves menores, aí ele vai fazer 2, 3 rodadas, sai lá com um troféuzinho. Aí, esse é o torneio de 50%. Ah, preciso viajar, fica mais difícil. É o mundo ideal, né? Aí, o torneio médio é o torneio da federação, que já é um pouquinho mais puxado, um J600, aquela coisa toda. E aí, o que ele vai apanhar é o torneio da CBT, que aí ele vai, amplia mundo, entra num Pinheiros, Copa São Paulo. Copa São Paulo ele nem vai entrar, de repente, dependendo da idade, né? Mas ele vai jogar lá um circuito paulista e ele começa a enxergar um pouco esse processo. Então, na Federação Paulista, torneio menor, ele pode ser campeão, semi e tal. Aí, no torneio médio, ele talvez surpreenda, e no CBT provavelmente ele leve uns cocos, porque se ele não tem ranking, ele vai pegar a cabeça de chave, vai tomar uma piaba, e aí a gente já viu, né? Então, você entende? É uma forma prática aí de materializar aquilo que eu estava falando. Sim, não, foi perfeito, obrigado aí. Me ajudou aí no meu desenvolvimento aí. Que bom. Porque no final das contas tem muito pai que acaba desenvolvendo o calendário, né? Porque tem recursos, né? Exato. E aí você perguntou como que eu faço, assim, né? Por exemplo, lá na academia, eu vou te dizer que o mundo ideal ainda não chegou onde eu quero, né? Então, a gente está em início de jornada, a gente começou em novembro, né? Enfim, estamos empreendendo e contratando gente, montando equipe e tal. Então, eu ainda não estou onde eu quero estar.
mas o que a gente costuma fazer é agrupar tenistas por nível parecido. Então, eu tenho esses tenistas que são nível federação forte, CBT fraco, CBT médio e tal. Eu tenho esse tenista que está início de federação. E aí eu monto um calendário apropriado para esse grupo. E aí, dentro desse calendário, a gente tem os torneios que são acompanhados e os torneios que não são acompanhados. Isso também já existe. E existe esse papo com os pais, de mostrar calendário, quantos jogos ele precisa jogar por ano, papapá. E aí, óbvio, né? Tem pai que consegue seguir um pouco mais, tem pai que segue um pouco menos, tem pai que acha que tem que jogar um pouco mais, tem pai que acha que tem que jogar um pouco menos. Então, você fica nesse trabalho educacional para poder, de fato, montar, né? E é uma coisa muito de construção, assim. Então, eu adoro o diálogo, assim, com as famílias, né? Tem muito treinador que, às vezes, fica meio inseguro com essa relação com o pai. Eu vou te falar que eu adoro, assim, eu gosto de ter o pai por perto para poder conversar, entender, trocar, porque se não tiver uma união muito forte, né, entre treinador, família e atleta, o processo não vai. Eles têm que realmente confiar, né, na gente, nessa jornada. É verdade. Então, para mim é isso, assim, você tem que estar próximo, tem que explicar, entender, e aí se você tem fundamento, se você mostra o porquê, cara, o pai adora, na verdade, ele acha que o processo está amparado, né? Está mapeado, exato, né? Exato, não tem achismo mais nessa história, né? É verdade. Ô, Eric, você quer abrir a mensagem? Ele mandou um WhatsApp aqui para mim. Abre o seu coração, Eric Índio, você tem a palavra aí. Ericão? E o Ericão, acho que... Eu vi que tem umas perguntas no chat também, vai lá. Não, mas ele pediu aqui... A palavra. Como eu não vou falar? Diogão, Meu. boa noite. Grande, Eric, que prazer te reencontrar aqui, querido. Prazer, cara, saudade de você, hein? Também. Não, eu só mandei aqui que eu vou precisar sair, não queria sair não, mas vou precisar. E na verdade o Diogo acabou de falar aí, né? Eu queria que de repente ele falasse um pouco para os pais sobre esse triângulo pedagógico, né? Entre o atleta, o treinador e a família, né? E falar, né? Te agradecer aí por todo o aprendizado que eu tive contigo aí, parabenizar por tudo que você vem fazendo pelo tênis, cara. Obrigado, Eric, sempre um prazer poder reencontrá-lo e dividir o nosso mundo com pessoas assim, sérias, apaixonadas, dedicadas, que está aqui, né, treinador, 10 horas da noite estudando também, então é maravilhoso. Parabéns pela sua jornada também e pela troca. Valeu. Eu chamo isso de núcleo duro, na verdade, né? Então, você pega, assim, o papel do pai é ser pai, né? E ser pai significa olhar a gestão estratégica da carreira do jogador, né? Para onde ele vai? É tênis universitário, é tênis profissional, preciso mudar de cidade, trocar de centro de treinamento, tenho dinheiro, não tenho, como eu busco fundos para isso? Esse é o papel do pai, né? O papel do pai é entender tênis para escolher o centro de treinamento, não para ser treinador. Eu tenho um filho que joga, ele tem 9 anos, o que eu mais quero é um treinador para ele, pelo amor de Deus. Por melhor que eu seja, porque é muito difícil ser treinador do filho. E se eu pudesse escolher um papel, eu prefiro do pai. Né? Eu falo muito isso no Instagram e tal, porque quando o filho sai da quadra, o que ele quer é um abraço, velho, não uma dica do forehand. Entende? Isso deixa com outro cara. Então, o papel principal do pai é esse. Fora isso, é fazer a gestão emocional do calendário de torneios e pós-torneios, durante torneio e tal. Porque, no fim, o treinador montou um calendário, mas quem sabe se vai poder executar ou não é a própria família. Tem dinheiro, não tem dinheiro, a agenda bate com os outros filhos, com as férias, com o trabalho e tudo mais. Então, né, existe isso. O filho vai como, com quem, acompanha, não acompanha, quanto que precisa de dinheiro e perde, ganha. Então, esse é um processo que também é da família. Também é da família cuidar da agenda do dia a dia, né? Quem leva, quem traz, como vai, como não vai, também é papel da família. Agora, dar treino, não. Discutir sobre técnica e tática, também não é. Entende? Tem coisas que pertencem ao mundo do treinador. E o que eu ouço muito dos pais é assim, poxa, eu tô louco para não fazer algumas coisas, mas eu preciso encontrar centro de treinamento, estruturas que cumpram com aquilo que eu preciso, né? E às vezes é difícil de encontrar isso, eu sei que é difícil,
porque a vida do treinador de tênis também é complicada, ela também é puxada, né? Outro papel do pai é garantir que a conexão e a comunicação entre a comissão técnica, ele e o jogador, flua bem, porque às vezes tem lá um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo e tal, e aí, quem que amarra essa ponte toda, né? Será que esse tricô está sendo bem feito aí ou não está sendo bem feito? Então, o que eu quero dizer é que, assim, o pai tem tanta coisa para fazer, galera, mas tanta coisa, que nessa área da formação técnica, a minha sugestão é encontre um cara bom que faça, né? Que nem a gente faz com a escola, você vai lá, visita 10 escolas, vê lá a parte pedagógica, infraestrutura, nananã, o que forma, qual que é o resultado do Enem, do vestibular, tá, essa é a escola que eu quero para o meu filho, essa que combina comigo. Então, essa é a nossa jornada. Lógico que a gente tem muito menos centro de treinamento do que escola, né? Então, as opções não são simples, mas esse é o papel do pai, na minha visão, de forma central. E para adicionar uma aí, Joe, que vai ter logo mais masterclass também sobre isso, se o pai ficar frustrado na quadra, no caso do resultado do filho, leia o livro do Éder Miranda. Lá ele vai dar algumas dicas aí de como o pai não ficar frustrado. Muito bom o livro. E aí eu vou mais, assim, eu sempre falo assim, se o pai não consegue controlar as emoções do lado de fora, imagina o filho do lado de dentro, né? E assim, ó, eu sou pai de tenista, tá? E aí eu tô falando por mim, eu não sei vocês aí, mas quase todos os perrengues que ele vive dentro da quadra é espelho ou meu da minha esposa. Então, se eu quero que ele melhore lá dentro da quadra, será que a gente não precisa melhorar do lado de fora antes, né? Eu melhorei bastante por mim, né? Eu gostaria de nem assistir mais esse jogo do meu filho, mas às vezes você fica, né, querendo assistir mais para dar aquele apoio de fazer assim com a mão, vai, né? Sim. Com o Benjamin, eu comecei a assistir o jogo com uma quadra de distância. Então, ele joga na quadra 1, eu vou lá na 2, do outro lado, e assisto, e fico com ele. Se ele olhar para mim, ele vai ver que eu tô lá, mas longe. E eu sou treinador também. Então, abri mão do coaching, e assim, ó, qual que é o reflexo, né, da relação pai-jogador que não tá bem fluida, assim? Então, se o filho está inseguro, ansioso, com medo, etc., dá uma olhada nisso. Se o filho fica olhando toda hora para fora da quadra em busca de validação com o pai, dá uma olhada para a relação. Se o filho não toma as decisões táticas, se ele tem insegurança de decidir o que fazer e tal, né? Vai dar uma olhada. Se no pré-jogo é ele que fica te perguntando, pai, mas o que eu faço? Eu vou jogar com um menino, dá uma olhada para essa relação, entende? Então, são sinais de que talvez a relação possa estar aí suja, né? Tá sem precisão nesse processo. Eu particularmente, esse final de semana a gente ficou entre amigos, né, conversando, então foi muito, muito bom, muito gostoso. Ninguém estava muito querendo saber do jogo, não, os pais, a gente estava conversando enquanto as crianças jogavam. Esse é o melhor que eu posso dizer a você, porque eram pessoas queridas, né? Mas às vezes eu fico na quadra e às vezes tem torcida, né? E gente cantando bola, e às vezes o treinador joystick, que eu tenho certeza que você não é, né? O treinador joystick, sabe qual que é o treinador joystick, né? Aquele que fica cantando até a jogada que o atleta tem que fazer, né? Numa fase de formação que o atleta que tem que decidir que jogada que ele vai fazer, não o treinador, né? Se for num ATP que está valendo $1 milhão lá, 5 milhões de dólares, um US Open, aí eu acho que tem que ter o treinador joystick lá, né? Porque está valendo muito dinheiro, né? Mas eu não achei de 12 anos, né? É verdade, mas aí cabe até, por exemplo, você pega na Federação Paulista, que hoje o coaching é liberado, né? Você também tem o como coachar, né? Porque você pode fazer o cara pensar, né? Com perguntas, em vez de falar, olha, onde você está ganhando mais ponto? Né? Esses últimos pontos, como você ganhou, por exemplo? Será que não vale mais ir por aí? Em vez de você ir lá e dar o caminho das pedras sempre, né? Então, enfim, é um processo que só aí já caberia um papo longo também, porque tem muita riqueza nesse processo. E tem muita coisa errada, sei lá, às vezes... de treinador mesmo, assim, que você vê, né? Aí o CBT não pode, né? Aí o árbitro manda colocar a toalha no meio da quadra, né? Sim. Aí o que a criança faz? Vai na toalha, pega a bola, chuta a bola até onde está o coach, para receber outro coach, outro joystick lá, outro comando, né? Sim. E aí você fica na quadra, às vezes, vai pé da vida com isso, né?
tentar proteger, porque a gente nunca tive o privilégio de ter um coach, né? Eu acho que só o Danilo uma vez, né, Danilo, lá quando o Lourenço fazia parte da massificação jogando FPT, né? Mas eu entendo mais isso. Mas eu concordo com você, esse tem que ser o papel do pai mesmo, Diogo, com certeza. Já tem coisa pra caramba, né? Do que se Já, no papel de treinador, né? é Sim. verdade. Mas concordo também que existem níveis e níveis sociais dentro do tênis, né? Principalmente agora, né? E realidades muito distintas, né? Sem dúvida. E a gente tá sempre tentando fazer o melhor, né? Qual é o pai aqui que fala assim, nossa, hoje eu vou fazer uma cagada gigante com meu filho? Nunca, né? A gente sempre quer fazer o melhor, mas a gente faz cagada, vai, faz parte. É se perdoar e a próxima cagada tentar ser um pouco melhor, né? Exatamente, exatamente. E deixa eu ver aqui. Bom, acho que a gente já falou, né? Exato, que o pai e a mãe devem fazer fora da quadra para realmente ajudar, você já respondeu, né? Hoje existem muitos circuitos, né? Como escolher o nível correto, você também já respondeu, né? E acho que eu vou já para o último e ver as perguntas dos pais, né? Porque você respondeu todas elas na sequência aqui, eu nem vou precisar. Falo pra caramba, fala aí. Não, foi ótimo, né? Porque uma coisa levava a outra, né? Quando a gente estruturou as perguntas, né? A gente faz todo já com assuntos, né? Que para não ficar repetindo, né? Então é uma sequência. Aí você foi respondendo, né? Porque você é um cientista, assim, né? Isso é fato, né? Você já foi sequencialmente respondendo as perguntas, né? Pensando no longo prazo, então, quais são os sinais que você vê num atleta que você pode falar assim, esse aqui vai dar bom. Eu já sei que você já respondeu que o menino com 10 anos não conseguia sacar, de repente ele deu um estirão, foi para 1,90 m e começou a ter potência, começou Mas você com certeza tem sinais assim que você sabe ali que esse aqui você pode investir mais, você pode ir mais, como é que você pensa a respeito disso? Eu estava até estudando um pouco sobre isso esses dias, assim, muito legal essa pergunta, porque se encaixou super com o momento ali que eu estava. O primeiro ponto é assim, tênis é um esporte mental, certo? A gente fala muito disso. Então, a primeira coisa é eu preciso ter um moleque, uma menina que gosta do fervo, gosta do enrosco, entendeu? Porque se eu não tiver uma pessoa que realmente desempenha sob pressão, nos pontos grandes, nos jogos grandes e etc., aí já tem uma barreira, né? Porque ele pode ser ótimo atleta, ótimo rebatedor de bola, mas se ele não tiver um perfil psicológico adequado a aguentar a pressão do jogo, para mim é uma barreira, tá? E aí a gente sabe que tem menininho extremamente competitivo e que lida com essa pressão de uma forma mais fácil do que outros. Lógico que isso é desenvolvível, mas tem muito dessa autoconfiança, desse perfil psicológico que vai sendo desenvolvido. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, ele é físico mesmo, né? E o tênis, ele tá cada vez mais físico. Então, assim, poxa, será que meu filho tem o potencial e as características para poder jogar o tênis de alto nível, né? Então, passa um pouco por altura, mas passa muito por velocidade, por explosão, por soltura, né? Características físicas ali que faz com que ele vá desenvolver ou tenha a capacidade de desenvolver boas armas, né? Então, poxa, ele vai conseguir se movimentar de forma adequada? Se ele for muito lento, pode ser que isso limite ele dentro dessa jornada. Tem um terceiro ponto que ele é técnico, então você pega... Não adianta só fazer tudo direitinho. Ele precisa ter armas. Então, poxa, ele tem um belo de um saque, um belo direito, né? Ele consegue ter coisas que estão um pouco acima da média. Por exemplo, você pega o João Fonseca. Eu estava na Tênis Root quando ele tinha 12 anos. Essa é uma passagem que eu não falei muito aqui, mas a Tênis Mais e a Tênis Root namoraram aí, a gente quase casou. E aí eu fiquei um ano indo e voltando da Tênis Root, cheguei a mudar para o Rio e tal. E aí eu fiquei lá um ano acompanhando sem treinamento. Era uma época que estava o Thiago Monteiro, a Bia Maia, o Thiago Wilde tinha 18 anos, fazendo a transição para o tênis profissional. O João Fonseca e o Nicolas estavam lá, né? O Nicolas Oliveira e tal. Então, você pega o João Fonseca com 12 anos, ele era mais um menino dentro de outros ali. Só que a bola do cara andava.
tinha uma potência diferenciada, entende? Conseguiram transformar essa potência em qualidade de bola com o Gui Teixeira, que é um outro treinador sensacional, amigo meu também e tal. Então, conseguiu transformar esse talento de potência, de físico, em qualidade de bola, né? Então, aí tem uma coisa interessante, né? Porque essa bola começa a entrar e começa a machucar muito. Agora, se é um menino que tem que fazer muita força para jogar tênis, ele vai se limitar um pouco nessa jornada. E aí, você tem que começar a olhar não necessariamente o ranking, mas como ele é quando joga grandes jogos contra bons tenistas. Às vezes é um cara top 30, top 50 CBT, porque joga pouco, não tem tanta grana e tal, mas aí ele pega os moleques que são fera e ganha partida, Ou se não, enrosca quase jogo. chorar, né? Faz o pai pedir até, como fala, fisioterapeuta para esfriar o jogo, né? Exato, então assim, eu posso não ter um super ranking, mas quando eu pego esses caras, eu vou lá e enfrento eles, né, de igual para igual. E aí isso vai juntar um pouco de tudo, né, perfil psicológico, perfil físico, a capacidade das armas e tal, mas isso é uma consolidação dentro do ambiente competitivo, tá? E aí, essa é uma jornada possível aí de materializar. Antes de eu ir para o chat, você me deu agora um gatilho aqui. Foi você que viu o Fonseca com 12 anos e a bola dele já andava, qual é a sua opinião para ele ter essa biomecânica assim desde infanto, 12 anos? Você tem Cara, algum... assim, eu acho que isso talvez seja um chute, mas é uma opinião. cara, E o desenvolvimento do atleta. sim, todo golpe de tênis ele é uma solução de um problema. Uhum. E para eu aprender a solucionar esse problema, eu começo com toda a minha história, né, esportiva, junto com o meu DNA, né, que é a genética e a epigenética, né? Então, assim, poxa, como eu nasço e como eu exploro esse meu talento. E aí eu não tenho profundidade para entender a história esportiva do João. Sei que ele jogou handebol, futebol e tal, mas eu não sei o quão bem ele fez cada uma dessas coisas, né? E ele sempre teve bons treinadores. Então, antes dele pegar o Gui Teixeira, ele teve o Etchecoin, que é um belo treinador de tênis, já formou muita gente. Então, assim, ele começou a levar o tênis a sério com 12. Mas com 12, quando ele começou a levar a sério, ele já jogava tênis nacional. Não é que ele estava lá jogando o torneiozinho da academia, galera, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Porque todo mundo fala assim, ele começou a levar o tênis a sério com 12. Será que é bem verdade isso? Talvez não era o esporte número 1 dele, porque ele fazia outras coisas, mas... E aí, normalmente, você pega esses caras, tudo que eles fazem bem. E quando eu falo bem, não é só fazer bem de talento, é fazer bem de atitude, de empenho, de dedicação, de atenção, ouvido grande para o treinador e tal. Por isso que ele jogava bem handebol, futebol, provavelmente ia super bem na escola. E aí que entra mais um papel da família que a gente não falou, que é a criação dos valores, que é a criação da disciplina, que é a criação dos hábitos. Isso, por mais que o treinador possa construir, não adianta o cara chegar em casa e não ter boa comida. Entende? Porque vai ser muito mais fácil ele aprender a comer bem dentro de casa do que mais velho quando for na nutricionista. Aí ele não tem uma boa nutricionista. Meu irmão, mas comer bem começa em casa, não começa com a Nutri. Entende? Então, assim como respeitar o professor, respeitar o treinador, ouvir ele, ser grato ao processo, isso também começa dentro de casa, né? Que é aquela história de, poxa, você falou obrigado, você ouviu seu professor, né? Ele veio me falar que você estava desatento, né? Então, você vai construindo isso, né? E não é só com a fala, é com o exemplo, né? Então, ele vê o pai e a mãe ralando pra caramba, fazendo de tudo pela família, sendo bem sucedido, construindo um mindset de crescimento, de evolução, e o cara se torna aquilo, né? Então, assim, poxa, de repente ele não tinha o mesmo volume dos outros, mas ele deve ter crescido num lar que desenvolveu uma mentalidade de crescimento tão ferrada que ele absorvia mais que os outros, por conta de mentalidade de crescimento, entendeu? Então, é o cara que nasce com uma esponja grande
mas que aprende a ter mentalidade certa de aproveitar os momentos para poder realmente absorver. Excelente resposta. Parabéns. Você gabarita assim, toda vez, assim, Diogo, das perguntas? Porque é uma melhor que a outra aqui. Eu tô adorando. Cara, eu vivo intensamente esse processo, cara. Eu amo estudar. E não é assim, só tênis, né? É vida, né, Regis? As coisas vão se encaixando, né, cara? é um cara estudioso, você traz conceitos de várias outras áreas aqui, né? Eu pude perceber, né? Não é só tênis que você fala, você não fala só de tênis, você integra conhecimentos em cima do tênis, né? Você traz valores. E assim, eu tento viver na excelência, Diogo, né? Então, assim, putz, eu sou o cara que me dou 200% dentro da quadra. Então, quando eu vejo um atleta entregando nota 7, eu fico puto com o cara. Eu falo, meu, eu tô aqui entregando meu 10, velho. Cheio de cabelo branco, 3 filhos para criar, 43 anos nas costas. E você vai ficar com essa atitude meia boca? Poxa, sabe? Só falta você falar que é geminiano igual o Djokovic, Nadal e eu, cara. Só falta falar isso. Não, eu sou leonino, mas sou que nem o Federer, leonino que nem o Federer. Só que o grande ponto, assim, cara, é que o processo de evolução é contínuo, né, cara? Ei, Regis? Que eu fiz uma brincadeira, coloquei eu junto com os caras, não tem nada a ver. Pô, mas lógico que tem, cara. Olha o grupo que você criou aqui, 670 caras, você traz um cara melhor que o outro todo dia, cara. Isso tem mérito pra caramba. Cada um com a sua jornada, velho. Desculpa, pode continuar. Foi uma piadinha aqui. Não, mas ele é um processo contínuo, né, cara? Assim, de evolução. A evolução nunca cabe. Aí você vai pegar... Eu sempre falo isso para os meninos, assim, a comparação é sempre com a gente, né? Porque você vai olhar para o lado direito e para o lado esquerdo, você sempre vai encontrar gente muito melhor e muito pior que você, né? Então, você vai, o cara mais bonito, tem sempre mais bonito, mais rico, tem mais rico, mais feio, tem mais feio. Então, não dá, né, cara? Então, assim, a jornada é com a gente, é morrer melhor, né? Morrer melhor. E aí, cada dia é uma área diferente, né? Tratar melhor a esposa, se alimentar melhor, tentar fazer atividade física, cuidar dos filhos e morrer melhor. É verdade, tem razão. Isso é sábio, isso aí. Bom, vamos lá. Perguntas do chat. Luiz Souza, primeiro. Diogo, boa noite. Você acha legal os atletas treinarem já pensando no torneio que estão inscritos? Eu acho que ele tem que pensar em evolução e não na competição necessariamente. Mas a competição, inegavelmente, ela serve de estímulo. Então, quando você fala, por exemplo, o Cressoni, né, Ivan Cressoni, outro excelente treinador brasileiro, ele falou para mim, tenista que fica 3, 4 semanas sem competir, ele cai em intensidade de motivação, porque ele começa a ficar tão distante isso principalmente o juvenil mais velho, né, o cara que já está competindo mesmo, que ele está tão distante da competição que ele perde a chama, né, ele perde o porquê, que é o famoso motivo para a ação, né, então... Qual que é o meu motivo para agir? Poxa, eu tenho uma prova, eu tenho um vestibular, eu tenho alguma coisa que me move, né? O que move a gente a estar aqui 10 horas da noite? O tênis e nossos filhos principalmente, né? A gente gosta dos dois, mas gosta mais dos filhos. Então a gente está aqui por eles, essa é a nossa motivação, né? Quanto pai não foi investidor de academia de tênis que quando o filho parou de jogar, ele vendeu a parte dele, fechou a academia? Um monte, né? Porque o que motiva a gente é a jornada do nosso filho, óbvio. Então, para o menino, a mesma coisa. Agora, se ele só está de olho na competição, aí é um problema, porque, de repente, é um estímulo de muito curto prazo e que vai deixar ele de buscar a evolução do longo, que ele também precisa, né? E aí, a competição, para mim, ela é só um teste, né, nessa faixa etária. Lógico que ganhar é legal e que mostra que o resultado está indo bem, só que se o ganhar se torna consequência da evolução, aí ele é maravilhoso. Então, por exemplo, eu quero que o Matheus Machado seja campeão, ou outro atleta da Viale seja campeão, mas porque aquele saque que antes não entrava, o saque fechado, acelerado na paralela, não entrava, agora entra, porque ele conseguiu incorporar o drop shot que precisava para usar no momento certo, que antes ele não usava, né? E isso fez ele ganhar. E não porque ele roubou a bola, enrolou, e ficou lá desconstruindo o jogo, né? Então, para mim, evolução é parte mais importante do processo e a competição ela serve apenas de marco para isso. Porém,
tem que pôr uma pimentinha de falar, e aí, meu irmão, você vai competir daqui a uma semana na Brasil Juniors Cup, é assim que você vai treinar? Né? O que você vai fazer lá é reflexo desse dia de hoje aqui, meu irmão. Né? Então, eles precisam entender e o treinador pode e deve usar isso de moeda também, na minha opinião, como eu faço muitas vezes. Bacana, bacana. Bruno Conte, o emocional influencia muito na movimentação. A criança, quando está com medo no torneio, normalmente se movimenta de forma mais travada. Você avalia ações também em consideração? Sim, né? Então, quando eu for falar da base do desenvolvimento do jogador, a primeira camada ela é emocional, né? A emoção, ela define todas as outras coisas. Então, se eu tenho um menino super bem preparado fisicamente, tecnicamente, nananã, o jogo dele pode sucumbir por completo se ele estiver emocionalmente mal. A segunda camada ela é física, né? Então, eu posso estar com a cabeça boa, tecnicamente bem, taticamente bem, mas eu começo a cãibrar no meio do jogo, tal, nananã, passo mal, vomito, minha energia tá lá embaixo, não consigo usar a terceira camada, que ela é tática e técnica, né? Então, para mim, tática e técnica estão nessa terceira camada, abaixo do mental e do físico. E aí, quando a gente está com medo, o medo bloqueia a nossa ação, né? E o medo vem da ansiedade, né? A ansiedade vem do medo, na verdade. Porque a gente tem algumas emoções básicas, né? Que são emoções da sobrevivência mesmo, né? Que vem lá do lado primitivo do ser humano, da época lá das cavernas, de sobrevivência. E medo é uma delas, né? Medo é o que nos faz realmente conseguir chegar lá. Então, muitas e muitas emoções derivam do medo. E aí esse medo, ele é congelante muitas vezes. E aí você perde todo o controle daquilo que você está fazendo. Então, se você não controla as suas emoções, você com certeza permite que isso apareça na esfera física da habilidade fina que é jogar tênis. É isso aí. E que para os pais que estão mais ávidos, leiam Daniel Goleman, né? Tem tudo isso aí que você acabou de falar. E os pais que pense rápido e devagar, né? Exato. E se os pais não querem ler nada, então assista divertidamente na Disney Plus aí, tá tudo certo também. Ou assiste o resumo do livro no YouTube, que também ajuda. O resumo do livro também, mas não é que quer assistir um desenho animado, né? Então o melhor é o divertidamente. Né? Exatamente. Vai descontrair um pouco. Bom, o Luiz Souza falou que você é diferenciado. O Bruno Conte antes. E quantas horas de quadra por semana para um 12 anos? O filho dele tem 12 anos, obviamente, né? Ele quer saber quanto que você coloca os meninos para esmirilhar lá nas quadras da Art Academy. De 10 a 12, e nível nacional, assim, né? De 10 a 12 de quadra, tá? Sendo que o ideal seria que 2 dessas horas fossem individualizadas. Porque o trabalho que ele é em grupo, então, assim, existe um trabalho em grupo com especificidade, que o treinador consegue, de fato, planejar, organizar, para que isso seja montado de forma específica para o jogador ou para um grupo de jogadores. Tem centro de treinamento que faz meio que um geralzão, todo mundo a mesma coisa, do mesmo jeito, sem necessariamente ter isso organizado. Esse volume ajuda a evoluir, óbvio, mas não é tão preciso. O treinamento individualizado, na minha visão, ele é fundamental e é uma visão muito mais europeia do que sul-americana. Tanto que você pega, por exemplo, o tenista europeu, ele demora mais para treinar 2 períodos em relação ao tenista sul-americano. O sul-americano ele tem menos qualidade de treinamento e mais volume. O tenista europeu tem mais qualidade de treinamento, um pouco menos de volume. Mas, de forma geral, eu recomendaria de 10 a 12, sendo que 2 horas dessas fossem individualizadas, um professor e treinador, ou professor, treinador, treinador, atleta e talvez mais um ali, uma dupla, alguma coisa assim. Porque senão você deixa de desenvolver tecnicamente. Em 5 dias, isso. Em 5 dias, pode ser o sexto em alguns momentos, tá? Para fazer, por exemplo, 12 horas, não é nenhum problema você entrar em alguns sábados. Isso começa essa 12ª hora depois. Agora, tudo isso você tem que entender que é uma jornada de crescimento. Não adianta eu sair do 6 para o 12
que aí ele não vai sustentar fisicamente, mentalmente, a qualidade, né? Então, no fim da jornada do 12, você pode chegar a estar ali perto de 12 horas por semana, fora físico e outras coisas mais. Beleza. Aí tem o Danilão aqui que não quer fazer aquela pergunta que ele me fez, né, para você aí. Aprendi muito com você, Diogão, você é fera demais, o Luiz Souza também. Bom, eu acho que vou abrir o áudio aí pro Danilo. Ô, Danilo, fala alguma coisa aí do Diogão. Não vai falar, não? Tá acanhado? Foi dormir. Foi dormir? Deixa eu ver se ele saiu. Ele foi dormir mesmo, olha só. Depois a gente pega ele na curva, fica tranquilo. Tem que estar 7 horas da manhã lá no Pinheiro, vai ter que acordar 5h30. Mano, ô Diogão, ô Regis. Fala aí, Sérgio. Eu queria a opinião do Diogo. Diogo, qual que é a tua opinião de não ter ranking no Kids que a federação adotou? Eu acho maravilhoso. Eu acho Também. maravilhoso. Eu acho maravilhoso porque se no infanto juvenil já não é fácil você controlar a cabeça em relação à perspectiva do ranking, no infantil isso acelerava muito mais o processo. Então, até escrevi um post que eu devo postar em breve aí no Instagram, que são os 5 maiores erros dos pais. E um deles é esse, né, de colocar o ranking como objetivo final. Porque quando você coloca o ranking como objetivo, como meta, você deixa de fazer todas as outras coisas que eu já estava falando, de focar na evolução, de você ter um calendário definido, e aí você vai sempre colocar ele no torneio em que ele vai fazer mais pontos, e não necessariamente no torneio que é o ideal para ele se desenvolver e progredir. Você transfere uma autocobrança para o filho muito grande, porque se ele não alcança o ranking, você fica frustrado, se você fica frustrado, ele percebe, e aí nisso começa ele a jogar muito mais conectado com poxa, eu sou só bom se eu ganho, se eu não ganho eu não sou bom, e aí ele começa a transformar a visão de percepção de autoestima dele numa valoração exterior, entende? Assim, então ele se torna bom ou ruim se ele ganha ou perde, não por ser o menino incrível que ele é. Então, assim, cara, tem uma camada aí, né, Sérgio? Que você pode cavar fundo e mostrar o porquê é ruim. Mas, resumindo, eu acho maravilhoso não ter. Posso dar minha opinião também? Eu coloquei essa pergunta pelo seguinte, eu tenho a mesma opinião que o Diogo, mas nesse início que começou, pelo fato de não ter um critério de se fazer a chave, o que eu tenho visto acontecer? Rodadas muito fortes numa primeira rodada, por exemplo, tivemos até agora em Sorocaba ali 2 meninos que fizeram final na Slice, saíram na primeira rodada no torneio seguinte, e isso daí, no meu ver, começa a acontecer um pouco daquilo que você falou, dos 50% de torneio, às vezes, que você coloca para a criança, vamos supor, vou colocar nesse torneio aqui, que eu acho que a chance dele ir bem é muito grande, e que eu acho importante também, né, aquilo que você falou, de você buscar torneios que ele tenha bons resultados, o outro que ele apanhe, e muitas vezes, às vezes acontece assim, você tem um menino que está num nível, a chave inteira tá fraca, e tem um menino que tá no nível dele, tem um risco disso acontecer, e eles caem na primeira rodada. Ele vai lá e toma 3 primeira rodada e começa a achar isso. Puta, toma merda, entendeu? Sim. Então, eu acho que assim, a única coisa que eu tô vendo que não aconteceu é de ter um ranking escondido, que não seja divulgado, mas que tenha critério para ser feita uma chave. Pelo menos ali os 2 ou os 4 cabeças de chave, entendeu? Porque isso evita de um menino, por exemplo, entrar no torneio, tomar 3 primeira rodada em 3 torneios seguidos, e o menino tá bem pra caralho, perdeu talvez pro top 3, top 4 da categoria, entendeu? Sim. Eu concordo, Sérgio. Acho que essa visão ela é correta, sim, mas ao mesmo tempo, assim, né, não só compartilhando um pouco esse processo da federação, que eu acho que faz tempo que a gente não tinha uma federação paulista tão ativa e tentando melhorar as coisas, né?
Então, entra nesse processo de melhoria contínua que eles estão tentando fazer. Então, eu daria só um crédito aí para os caras, porque não é fácil, né, cara, gerir esse mundo do tênis e com tanto pai maluco que nem a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu só acho que eu coloquei essa pauta aí, porque eu acho que concordo com você na questão do ranking, mas discordo nessa questão de fazer o chaveamento, sabe? Para ser uma coisa... ter um ranking escondido interno na federação, que não seja divulgado para ninguém, porque tinha muita gente colocando as crianças buscando realmente ranking, que eu acho que não é o ideal nessa categoria, mas que tenha um critério para se fazer chave, para não correr risco de acontecer das crianças perderem às vezes 3. Você busca um torneio mais fraco, mas muitas vezes um se inscreve e cai um contra o outro, né? Aí eu li o Bruno aqui que mandou rapidinho no chat. Regis, desculpa me meter aí na sua tocada do evento, que ele falou assim, isso resolve com round robin e tal, né, com 2 grupos. É verdade, resolve mesmo. Para mim o round robin é o melhor formato de todo, porque permite que a criança jogue 2, 3 partidas e depois se classifique e tal, só que tem um problema logístico assim lascado, ainda mais para o volume, para o problema bom que a gente vive aqui na região de São Paulo, que é uma categoria de torneio federado com 50 inscritos. Exato. Então, assim, isso exigiria uma reestruturação do modelo de competição por completo, que é, por exemplo, entender e classificar os jogadores por níveis, por exemplo, 10 anos, né, que é a categoria do meu filho. Eu tenho lá nível ouro, prata, bronze. E aí eu vou fazer o torneio de forma segmentada, né? Eu tenho o 10 anos prata, 10 ouro, e aí eu consigo, de repente, subdividir. E aí mais sedes, aí cai na estrutura dos clubes e tal. Aí vai cair no preço da inscrição. Então, tudo isso é uma dinâmica, assim, que ela é bem complexa de resolver e que, enfim, acho que estamos encontrando maneiras e meios aí, porque... Cara, o que o tênis paulista brasileiro cresceu nos últimos 10 anos é gigantesco, cara. Eu concordo, agora eu vou dar minha opinião a respeito, se vocês permitirem. O Brunão Conte, ele é do tênis, Minas Tênis Clube, é um cara fantástico, genial. Aí ele me contou o número de praticantes de tênis lá, e não é a mesma grandeza de São Paulo. Então, eu acho o round robin, eu sou fã disso daí, né? O Diogo também falou que mas é impraticável com a infraestrutura e o número de praticantes no Kids e no Infanto, nem se fala, né, no estado de São Paulo. Estou falando do estado de São Paulo. E agora, falando, Sérgio, sobre a minha opinião a respeito, eu sou um pai que saiu do Kids agora, meu filho nunca chegou numa final, eu não tenho nem o gosto nem de uma medalha, um troféu daquele tigrinho lá, eu acho meio feio, mas tudo bem, né? E a gente sempre pegou cara bruto, assim, que nem os meninos que o Diogo treina e sem infraestrutura, né? Sem dinheiro, fazendo com que a gente faz. Graças a Deus, agora, o Lourenço tem, este ano, né? Está num clube e com um treinador de muita qualidade, mas até antes ele estava num projeto de massificação aí que o nosso amigo Danilo fazia o que ele podia para ele, né? Ele chegou numas quartas de final do Marília Sidoberg com 11 anos, contra um menino do clube curitibano com 2 treinadores lá, ele com aquela camiseta com um monte de patrocinador e o pai lá do lado. O que eu faço? Eu falei, filho, você joga tênis aí, vamos ver o que vai dar, entendeu? Então tem várias realidades, mas o que agora respondendo a sua pergunta, eu acho fantástico ter tirado o ranking, porque o ranking é para pai, o pai gamifica esse ranking, e aí ele coloca o filho todo final de semana para jogar, e eu não sei se o filho quer jogar todo final de semana. Entre tudo que o Diogo falou em relação ao que acontece de cobrança do pai, o que o filho acaba relativizando, né, na relação aí, eu acho que acontece tudo isso. E para contar uma coisa bem breve que aconteceu, o Lorenzo foi usar no colégio que ele estuda, lá que eu pago mensalidade lá, aqui perto de casa, na mesa de tênis de mesa, o que ele aprendeu no tênis. E aí ninguém ganhava dele. Virava round lá no intervalo. Levei ele para um Kaikan, né, que o pessoal oriental sabe o que é, um time de tênis de mesa, e aí ele foi parar num torneio de tênis de mesa. Aí ficava um final de semana no tênis e uma vez por mês um tênis de mesa. No final das contas, ele acabou campeão da principal liga de tênis de mesa
que tem aqui no Brasil, né, que tem mais número de praticantes, e o tênis, mas a gente sempre quis jogar tênis, a gente falou assim, a gente não quer isso para nós, e a gente voltou para o tênis, e a gente continua nesse processo. E sobre dois caras bons se enfrentarem na primeira rodada, eu gosto disso aí também, sabe por quê? Porque quando a gente pegava sempre um menino bom logo na primeira rodada e ia embora para casa, ou se não, a gente pegava um menino que tinha uma mesma qualidade tenística e a gente ganhava lá no terceiro set, lá no match tie break, 10-8, cansado, chegava um menino de bike, melhor do Brasil, o ranking, de treinamento, São Paulo. Eu perguntei pra ele quantas horas de quadra que é o ideal. Não falei nada de treino. Dele aqui, peraí, que ele tá falando com a esposa. Então, só para continuar, desculpa, Sérgio, a minha opinião, o meu filho ganhou lá, e todo menino que é de mesma qualidade, né? Vai pegar o primeiro do ranking de bike, chega de chinelo e ainda o pai dando risada, assim, isso aí vai ser barbada, né? Porque, bem ou não, o corpo fala, né? Por mais que o pai não fale abertamente, o corpo fala, né? E o menino da primeira rodada já tá cansado, ele jogou 1h30 ali, entendeu? Então, quando pega dois que são bons logo na primeira rodada, nos torneios assim, mostra também para os pais e para o atleta que quando ele chegar lá no profissional, não vai ter almoço de graça, né, Diogo? Não vai ter almoço de graça, cara. Então é bom ele também pegar pedreira logo na primeira rodada, porque o João Fonseca pega pedreira na primeira rodada, né? Sim. Na verdade, todo tipo de experiência é bem-vinda desde que a gente enxergue da forma certa, né? Uhum. Mas eu entendo, assim, né, a fala do Sérgio no sentido de, poxa, eu tô aqui planejado, organizado para poder que ele avance nesses torneios tal, e aqui não entra, lá. Mas ao mesmo tempo também cria oportunidade, né, de tratar outras coisas, de desenvolver, porque a verdade é que o Djokovic lá, virou um baita cascudo que aguenta tudo, né? Você pode jogar o que for para ele que ele vai dar um jeito de resolver. E isso, lógico, é o ideal e é o que a gente gostaria de formar. Então, às vezes é do limão à limonada, né, Regis? Mas assim... Eu achei ideal mesmo, Diogão. Eu concordo isso aí que a federação fez. Eu achei muito bom. É que ia ter o ranking interno para fazer o critério das chaves e eu acho que isso não está sendo executado, entendeu? Não sei o motivo. Sim. Mas, se fosse executado com esse critério, eu acharia muito bom. Porque você tira o ranking não existe, mas simbolicamente o sistema também faz um sorteio por um ranking omisso, né? A CBT é assim, né? Então, Sérgio, você deve estar lá no Conselho de Paz, que estou presidindo esse ano aí. Não estou. Não está, então, por favor, né? Vamos colocar em pauta, né? Porque a gente está transformando em ato, estamos falando com o Danilo Gânio, em São Paulo, né? E quem não é de São Paulo, eu pudero vocês a fazerem isso, porque se tiver de várias federações, a gente pode se juntar e fazer um CBT. Mas para a gente fazer um CBT, precisa ter conselhos de paz para melhorar, né, o tênis nos seus estados, se conversando, né, galera? Né? Por que não, né? Mas coloca lá, Regis, depois. Claro, é um prazer, bem-vindo. É isso aí, serve para isso. E acho que tem mais uma última pergunta. Eu não esqueci de você, não, o Morgado. Não tem mais, agora chegou mais. Caramba. O pessoal está falando pra caramba aqui. O Alexandre Morgado, Tênis Clube Paulista, RTB também, né? Tá aí numa missão aí, camaradaça. Diogo, boa noite. Quais os livros que você indica para nós pais nessa jornada com os filhos? E que a dica eu gosto muito dos livros que desenvolvem a questão da mentalidade, assim, né? Porque para mim é o ponto de partida central. Então tem desde o cérebro da criança, que vai nos ajudar a entender como funciona a cabecinha deles, e, por exemplo, ter claro de que a falta de controle emocional é porque o cérebro não está pronto, e aí do mesmo jeito que tem uma criança que com 7 anos lá está aprendendo a escrever e outra começou a aprender com 5, é porque o cérebro maturou antes, né? Às vezes aquela criança que se controla emocionalmente hoje é porque o cérebro maturou antes naquele setor, né, naquela área. Então esse é um livro muito legal.
Mindset, da Carol Dweck, que é um livro que fala sobre mentalidade de crescimento e como, né, entender isso é muito legal. Tem outro livro chamado Garra, que também fala sobre a criação dessa mentalidade, né, do suportar dificuldade e tudo mais. E eu tô lendo o livro, não acabei ainda, mas super recomendo, é um livro bem denso, que chama Antifrágil, que é do Taleb, que é um livro que ele redefine, né, a visão, que é assim, o mote central dele é assim: resiliência é a capacidade de você não quebrar diante da dificuldade. A antifragilidade é de você se tornar melhor quando vem a dificuldade. É igual aqueles monstrinhos do desenho, os vilões que quando ele recebia porrada, ele ficava maior e mais forte, né? Então esse é o antifrágil da história. Olha o livro, ó. Nassim Taleb, é esse cara aí. Então ele mostra isso, né? Que a antifragilidade é você ficar mais forte quando surge o desafio, que é a história, por exemplo, do Djokovic, que estava lá dentro do Big Three como o cara menos forte dos três, né? Ou dos quatro, porque nessa época ainda tinha o Murray na história, era um Big Four. E aí o cara foi se transformando no monstro, né? A dificuldade foi transformando ele no cara que ele virou. Então, poxa, são 4 livros aí que eu recomendo, com certeza, de ponto de partida. Você pode colocar no grupo, Diogo? Posso, claro que posso. Esse da Carol Antifrágil, né? Da Carol, ele fala de Antifrágil, Garra, Mindset, Cérebro da Criança. O estado de flow, né? O da Carol fala muito disso, o Mindfulness. Você falou mais 2, né? Garra. Esse esse era nacional, não é? Não, ele é americano, chama Grit. Não lembro o nome do autor agora. Esse não li ainda, desculpa. Muito legal. E esse Antifrágil é bem denso, assim. Ele tem, deixa eu ver aqui, quantas páginas? Mas não é nem o número de páginas, viu? Ele é um conteúdo, assim, que eu precisei ir anotando junto, assim. Esse cara aqui é um cara genial, né? Ele tem aqui 580 páginas, mas fora toda a sua densidade. Ele não é muito digerível, né? Assim, né? Mas é muito legal, muito legal. Legal, bom demais. Esses, eu iria por esses, assim, tem um outro, cara, que eu esqueci o nome, que tava na ponta da minha língua, se eu lembrar, eu mando também no grupo, que é um livro francês, que chegou no Brasil há pouco tempo, e que é maravilhoso, assim, que fala sobre essa mentalidade do atleta também de alto rendimento, é muito bom. Legal. O Bruno Conte, ele tá inspirado hoje, ele pergunta, tô brincando, viu, Bruno? Isso resolve com o round robin. Foi o que você perguntou, é verdade. E o Marcelão Caram, aí, Manu da Rede Tênis Brasil, aí, né, começando na espera, graças a Deus. Com o sistema de sorteio, chance de quem está começando melhora também. Antes só pegava os primeiros. Exatamente o que eu estava falando, Marcelão. O Marcelo sofre. Exato. A gente chega lá com esse sorteio de ranking, através de ranking, né? A gente já pega logo um sabugo, né, nesses torneios da Federação Paulista, seja G2, G3, G1, GA, GA+. Se ganhar, graças a Deus, se não ganhar, como Kids tem, até os 10 anos tem chave inversa, no 11 é o caldeirão do inferno, né, não tem nada, né, perdeu, vai embora para casa. Mas eu estava falando com o Gil da Federação essa semana, e ele estava me contando que eles estão para lançar um circuito de estreantes. Isso, que aí... sequência do Danilo, que aí vai começar para o cara que nunca jogou, ele vai ter que fazer no mínimo X torneios nessa categoria antes de poder entrar na outra e tal. Eles estavam até pensando em tornar isso obrigatório, porque, inclusive, parece que eles vão fazer algumas ações educativas com árbitros, etc., para poder educar o pai sobre o processo, né? E aí ele, quando entrar lá no caldeirão, ele já entra um pouquinho mais organizado e cascudo. Não, exato, porque eu sofri muito isso, e muitos pais, assim como o Marcelo, sofremos, né, a gente teve muita condição, né, de treino, né, então a gente vai com o que pode, e aí pega esses meninos aí que são altamente treinados por você, né, e aí fica difícil de ganhar qualquer torneio, de qualquer primeira rodada, né, então tem esse outro lado, viu, Sérgio, da sua pergunta aí, né, e eu me coloco do outro lado da pergunta, né. Ver 2 meninos bons pra caramba aí fazendo primeira rodada e se matando,
eu acho bom pra caramba, porque vai virar um Djokovic, vai criar casca. E acontece em vários cenários, viu? Por exemplo, o Matheus Machado fez um jogo agora na primeira rodada aqui da Brasil Juniors Cup contra como que é o sobrenome? Contra o Bronze, né? O menino do Rio. E foi na nega, duríssimo. Que é da Globo lá, né? O pai dele, né? O pai é o Felipe, ele é o Antônio Bronze. E aí eles fizeram um jogo duríssimo na nega, excelente nível de tênis. Então acontece, né? Isso faz parte. Sim, sim. Fantástico. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Ó, eu vi uma da Vanessa Bragaia aqui, Doutora Bragaia, mil desculpas. Ela não pede, ela manda. Diogo, boa noite. Essa aula individualizada pode ser feita por um treinador à parte, quando você não tem a possibilidade de um centro de treinamento? Melhor com um treinador que tenha se formado com os mesmos treinadores do centro, ou tanto faz? Atleta de 10 anos. Falando do mundo ideal, é que faça parte do mesmo centro de treinamento. Se não fizer, se tiver a mesma linha de trabalho, é importante. Mas mais do que até a própria linha de trabalho, é definir bem papéis de cada um e alinhamento de objetivos, né? Então, por exemplo, aqui eu não aceito, tá? Então, se tiver que acontecer, tem que acontecer internamente, porque ou quem tá treinando com a gente, né? Ou tá mesmo para valer ou não tá. Se tiver mais ou menos, você não vai fazer aula de matemática num colégio e português no outro, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, assim. Então, eu tenho uma cultura de poder tentar cumprir com tudo que é necessário e, obviamente, cobrar esse mesmo empenho. Mas, se não, eu entendo que você tem que definir bem papéis. Então, por exemplo, olha, poxa, você vai ficar organizando esses setores do jogo, quando você for cuidar do saque, a gente está trabalhando esses elementos e critérios aqui, isso aqui é importante seguir e tal, para não virar uma bagunça na cabeça do atleta, porque senão falam coisas diferentes e tratam de coisas diferentes, e aí aquilo que era para ser bom vira problema, né? Às vezes um quer mudar a empunhadura, o outro não quer, um quer uma preparação de jeito, o outro quer uma preparação do outro, e aí isso pode gerar mais confusão do que evolução, né? Então é importante ter alinhamento. O problema é quando nenhum dos dois se compromete a isso, né? Aí é um problema. Que aí eu falo que é o papel do pai, né? O pai tem que dar um jeito de pôr todo mundo na mesa e alinhar as coisas, né? E trocar figurinha aí, como quer que seja. Verdade, verdade. Isso aí, alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Desculpa aí, Vanessa, não vi a sua pergunta, viu, doutor? É isso, então, Diogo, considerações finais? Primeiro, obrigado, agradecer você, Regis, pela oportunidade de estar aqui compartilhando, agradecer os pais, né, porque esse ambiente que a gente está, ele é um ambiente que só existe porque nós estamos, todos nós, é um ambiente de troca, eu aprendo absurdamente todos os dias com os pais, com os atletas, com os outros treinadores, e na minha visão essa humildade cognitiva, intelectual, ela é fundamental para que as coisas evoluam, né? Ter a cabeça do iniciante, ter a humildade de olhar que o cara do lado pode estar falando uma coisa melhor que a gente, e o que eu vejo aqui são pais que às 15 para as 11 da noite estão parados para me ouvir, e então eu me sinto extremamente honrado e grato de poder estar compartilhando um pouco da minha experiência com esses pais, que assim como eu só buscam o melhor para os filhos. E eu acho assim a missão do trabalho que vocês fazem aqui, Regis, maravilhosa, porque existe, por mais que encontrar centros de treinamento para os filhos já é difícil, encontrar formação para os pais é mais difícil ainda, né? E o pai, ele não nasce sabedor, né? Ele nasce aprendiz dentro desse processo, quando o filho começa. Então, a verdade é que a gente está em evolução contínua aqui, e poder ter essa troca foi maravilhosa para mim. E é isso, né? Me coloco 100% à disposição para outros papos, sobre outros assuntos, para outras formas de poder contribuir e ajudar também.
E aí, para encerrar, se você me permitir, eu sempre escrevo coisas, às vezes faço uns vídeos no Instagram, @Diogo Stoll. A nossa academia se chama Heart Tennis Academy, você também consegue achar no Instagram, eu e o Sareta somos sócios lá. E é isso, Regis, por mim, estou feliz. Imagina, nós que estamos muito felizes aí dessa aula fantástica de conhecimento puro aí, integrando tênis e várias ciências, tá? Várias ciências você integrou hoje. E eu sou muito feliz, muito grato a você. Parabéns do fundo do meu coração. E é isso aí. Uma boa noite a todos, uma excelente semana. A semana já começou fantástica. Próximo convidado, Ricardo Ascioli. Não percam essa, hein? Maravilhoso. Fantástico. Maravilhoso. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Aí, aqui.